Começando mais um programa Caminho do Equilíbrio e, como sempre, com assuntos maravilhosos. E hoje eu estou trazendo o Dr. Ramon de Mello, o médico oncologista do Hospital Albert Einstein. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Rose. Como é que você está? O seu currículo é tão extenso que, se eu falar todo o currículo dele, eu vou ficar a tarde toda, né? Então, doutor, eu já vou diretamente para a pergunta. Como que anda o envelhecimento da população brasileira? Olha, Rose, hoje em dia, né, com a vida moderna que a gente tem, hoje em dia o acesso à saúde cada vez melhor, as inovações dos tratamentos das doenças, a população brasileira tem seguido aquele padrão europeu de envelhecimento, né? Ou seja, cada vez mais a expectativa de vida do cidadão brasileiro, por incrível que pareça, tem aumentado. Não só do cidadão brasileiro, como do mundo inteiro, de uma forma geral, né? E a gente vê que com o aumento dessa expectativa de vida, né, com o aumento do envelhecimento, outras demandas também têm surgido, né, para as pessoas, como aparecimento de várias doenças, como doenças cardiovasculares e até mesmo câncer, né, que são doenças que estão relacionadas ao envelhecimento. Então, doutora, as pessoas estão envelhecendo, mas elas estão envelhecendo assim muito doente, né? Isso depende muito, e agora você que está aí em casa também, presta atenção nisso, né, que eu vou falar, depende muito do estilo de vida, né, da pessoa, depende também de outros fatores, não só do estilo de vida, mas também dos fatores genéticos, de fatores ambientais. Atividade física, Rose, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sedentárias, inclusive eu vi uma pesquisa recente que, por exemplo, dos jovens brasileiros, cerca de 78% dos jovens brasileiros não praticam atividade física, né? Mais da metade. E isso tem implicações no futuro, né? Porque, portanto, a atividade física ela é importante para poder ela manter a homeostase do corpo trabalhando num equilíbrio satisfatório, né? Prevenir, portanto, também a formação de radicais livres, né? Também controle de peso, que é outro fator importante, inclusive um fator de risco para o câncer de cólon, né? Que é um câncer que acomete muita gente. Hoje em dia, os adolescentes, eles estão muito parados, sedentários com esse celular, computador, né? E isso acaba inibindo, né, as pessoas, os adolescentes, né, a fazer o exercício físico. Isso prejudica demais. Você, como médico oncologista, né, qual câncer hoje que está assim surgindo demais nos adolescentes? Tem algum câncer que pega demais os adolescentes? Eu falo de um modo muito objetivo para as pessoas que estão nos assistindo entender. Se eu começar a falar muito objetivo, eles não vão entender. Nós temos que ser bem objetivos. Não, com certeza, com certeza. Olha, hoje em dia, o que acontece? Existem determinados tipos de câncer, né, que são específicos dos adolescentes, tá? Mas o que é importante não só os cânceres, né, as neoplasias ligadas aos adolescentes, mas o que o adolescente faz hoje que vai repercutir nele amanhã, né? Então, se você for parar bem para pensar, o Brasil é um país tropical. A gente tem um sol maravilhoso, né? Praias lindíssimas aqui no litoral de São Paulo, no Rio, enfim, Nordeste. E as pessoas, muitas vezes, vão muito para a praia e esquecem de quê? Do protetor solar. Pega aquele, eu falo escaldão porque tive em Portugal. É importante mesmo, doutor, o protetor? Olha, é muito importante para prevenir justamente o quê? O câncer de pele. Mas, além disso, também tem outra coisa que está, vamos falar no popular aqui, né, para o pessoal ver, que está pegando agora, gente. Desculpa o meu popular aqui, mas é mesmo isso, é o que está pegando. Os adolescentes, o uso de substâncias como álcool, cigarro, né, embora o cigarro nem muito, mas... Aquele narguilé é um problema? Narguilé? E não tem estudos, né? E depois tem outra coisa, além disso também que, pronto, isso não é a maioria, né? Mas tem o uso de substâncias ilícitas, né? De algumas drogas também, que isso é totalmente proibitivo, né? Pelas questões legais e pelas questões de saúde de várias doenças também. Mas principalmente o álcool, né? Hoje em dia você vê em algumas festas por aí, né?
não que eu ande em festa, mas a gente vê, ouve falar, né, o pessoal bebendo bastante, né? Então, ingestão de álcool. E o álcool, ele está associado, quando utilizado de forma crônica também, portanto, a doenças do fígado, né, como a cirrose hepática, que depois pode dar um câncer de fígado. E também há outras doenças, como câncer de estômago, né, que inclusive acometeu aí um político famoso recentemente. Né? Então, isso, o uso crônico pode estar associado a isso. E outra coisa também que a gente vê nos adolescentes, e agora isso você que está aí atrás da televisão, presta bem atenção nisso. O uso de anabolizante. Isso é muito sério. Anabolizante, Rose. Isso é uma coisa muito séria. E que os adolescentes utilizam isso de forma indiscriminada. Você vai na academia, tá lá aqueles caras que aparentemente têm mais saúde, né? Os fortões, né? No popular, o bombadão da vida, que te prescreve um ciclo de anabolizante, né? Sem saber que aquilo pode te gerar câncer de fígado, pode estar associado ao câncer de tireoide também, principalmente nos homens. De tireoide. Sem contar que baixa os níveis de testosterona e outras coisas, né, que pode dar atrofia testicular. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Tá. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/TV Aberta SP. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Doutor, eu deixei uma pergunta para você. Você estava falando sobre o câncer de testículos. Isso, verdade. Então, eu estava falando da minha experiência em Liverpool, que eu fiquei como responsável pela unidade de urologia, então a gente via muito... tinha um ambulatório só de pacientes com câncer de testículo. E uma coisa que eu observava, e quero chamar a atenção aqui de quem faz uso dessas substâncias, é que a maioria dos meus pacientes que tinham câncer de testículo eram pacientes que tinham usado anabolizante. E que era aqueles pacientes mais bombados e tal, e que você dizia, é que essa pessoa nunca teve câncer, a pessoa esbanjava a saúde, né, e tal, mas tinha um câncer de testículo. E esse câncer, Rose, ele dá, muitas vezes, na mediana de idade, em torno dos 30 anos. Então, a pessoa começa a usar o anabolizante com 20, e quando chega com 30, um câncer de testículo. Gente, que absurdo. Né? E isso é importante, que eu também já vi outros casos. E agora é irreversível? Não. Aí, essa é a parte boa. Se você pegar na fase precoce, mais de 99% de cura em 10 anos, né? 10 anos? Em 10 anos, então 99% das pessoas continuam vivas, né? Isso nos melhores dos cenários, né? E no pior dos cenários, 60% dos pacientes, eles conseguem estar vivos em torno de... Mais estéril. Mais estéril, né? Sem poder ter filho, né? E aí tem que tomar suplementação de testosterona, porque tem que operar o testículo, né? Tem que tirar o testículo fora. Sim. Né? E depois faz quimioterapia, que a gente chama adjuvante, que é a quimioterapia complementar, né? Que é para diminuir o risco da doença voltar. Né? Mas é muito importante chamar a atenção aqui, né? Que esse pessoal que toma anabolizante, que é em torno de 20 anos, que é mais ou menos a faixa que o pessoal está naquela vibe, né? Vai tomando anabolizante, chega depois dos 30, é a mediana de idade desse tipo de doença. Né? Agora, a sorte é que é uma doença que, pronto, é um dos cânceres que a gente consegue curar, né? Quando diagnosticado na fase precoce. E aí, outro alerta, também tem paciente que sente o nódulo no testículo e por tabu, por preconceito, por vergonha, não vai atrás do... Então, o autoexame como detectar. Tem como detectar. Qualquer alteraçãozinha ali, procura um oncologista para dar uma olhada e ver se é de fato alguma coisa, né, que pode... E o estresse contribui, doutor? Olha, Rose, eu acho que o estresse ele contribui para muita coisa na vida da gente, né? O estresse ele está associado com a questão da imunidade, né? Por exemplo, em algumas doenças neurológicas, como a esclerose múltipla, por exemplo, né? Eu não sou neurologista, mas como médico geral eu sei, e medicina integrativa a gente sabe que o estresse ele pode precipitar crises de esclerose múltipla.
né? O estresse ele pode precipitar outras doenças, por exemplo, como o herpes, né? Você sabe que muita gente tem o herpes latente, de repente quando tem uma situação de estresse exacerbada. Muito emocional, né? Muito emocional. Além disso, o estresse, ele também piora a qualidade de vida do paciente com câncer também, porque a pessoa estressada, ela fica deprimida, não tem adesão aos tratamentos. Doutor, o senhor falou sobre a medicina integrativa. Fez um breve comentário. O que o senhor acha dos tratamentos alternativos hoje? Ele ajuda mesmo? Olha, eu acho o seguinte, que eu, por acaso, até quando terminei o curso de medicina, antes mesmo de ir para Portugal, viver e fazer minha pós-graduação lá, minha residência e tudo, eu fiz uma pós-graduação aqui de acupuntura também. E encontrei na acupuntura e na medicina tradicional chinesa elementos que são importantíssimos para o equilíbrio do ser humano. E estava te falando também na época, depois que eu acabei o doutorado lá no Porto, eu fui para Londres e fiz um pós-doc fellow no Royal Marsden. E lá no Royal Marsden tinha uma sessão de quiropraxia, de acupuntura, né, justamente para ajudar, né, no suporte clínico dos pacientes com câncer. Inclusive os médicos, hoje em dia, eles estão aceitando muito mais a medicina integrativa? Olha... É uma coisa que integra, doutor, o nome já fala. É uma coisa que integra, né? Eu acho que o paciente ele tem que ser visto de uma forma holística, né? O paciente, ele não é só aquele livro que você vê na faculdade, o Harrison, De Vita, né? Faculdade deveria mudar também, inclusive, né? São questões de... Pois é, né? É meio complicado, nós sabemos, que tem que ver, mas assim, na verdade, existe hoje a especialidade de acupuntura, existem as sociedades credenciadas, existem alguns trabalhos científicos também. Agora, cada caso é um caso, cada evidência é uma evidência e cada experiência de cada colega também é uma experiência ímpar, né? Sim. Então, assim, de qualquer forma, o que eu vejo é que a medicina integrativa ela pode ser utilizada como um paralelo aos tratamentos convencionais. Claro, com certeza. Né? E uma coisa que eu digo aos meus pacientes, né, é o seguinte, e já agora quem é meu paciente está assistindo aí, está aqui o reforço, viu? Se você tem algum tratamento integrativo, algum tratamento alternativo, né, não esquece de me falar, e quem não é meu paciente, fala para o seu médico, tá? Porque certeza. É importante a gente andar de mão dada, porque o foco, Rose, é o paciente. Isso. O foco é o bem-estar do paciente, né? Sim, ver como um todo, né? E ver como um todo, né? E hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala muito de cuidados paliativos. Eu não gosto da palavra paliativos, eu gosto de cuidados de suporte. Né? Os meus pacientes, quando eles entram na consulta, eles já têm a consulta com o clínico deles, né? E que é o clínico paliativista, que é um colega que eu tenho muita confiança, que é o Henrique Orsi. Se você estiver assistindo aí, um abraço aí pro Henrique. Esses meus pacientes, eles já vão, logo no início, consulta com o clínico, que o clínico vai junto comigo, né? Aí depois a psicóloga, a terapeuta, nutricionista. Ótimo. O paciente chega e pergunta, doutor, eu posso comer uma feijoada, né? Estou dando um exemplo bem exagerado, né? Eu falo, olha, assim, depende, feijoada bem preparadinha, você pode até comer, mas também conversa com a tua nutricionista, porque hoje em dia o tratamento do paciente não é mais só o médico, é integrativo, é aquilo que você está falando. É isso aí. Entendeu? E, inclusive, eu estou com um projeto de montar também aqui em São Paulo um centro de medicina integrativa para o paciente oncológico. Ai, que maravilha! Né? Que é justamente para atender essa necessidade, essa demanda que ela é tão reprimida, né, aqui no cenário nacional, né? Com certeza. Doutor, eu estou à disposição, tá? Porque eu trabalho também com a medicina integrativa. Ótimo. Atendo meus pacientes também, meus clientes com a medicina integrativa e fico à disposição. E já deixo um convite para você retornar aqui no programa e agradeço a sua presença. Com certeza. Rose, eu queria agradecer também, né, esse convite em nome aqui do Corpo Clínico do Albert Einstein, da Unifesp, inclusive do Corpo Docente da Unifesp também. E também qualquer coisa, eu só queria deixar aqui o meu site, o meu Instagram, se alguém quiser pegar mais uma informação, é o www.ramondemelo.com.br, o Instagram é o dr_embaixo, né, Ramon de Melo com 2 L's também. Vocês me seguem lá que eu tô precisando de seguidores, gente. Só tem 18 mil. Sou fã dele, viu? Eu agradeço. Muito obrigado. E um grande beijo a todos vocês.
TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil.